Essa é uma dúvida frequente e tudo depende da sua idade e do seu planejamento familiar. Você coletou 2 óvulos, se você não fertilizou ainda, você vai ter embriões, não vai ter nenhum. Você pode ter os 2 óvulos fertilizados que formam embriões, que são biopsiados e são euploides. E você pode ter até 2 embriões euploides. E aí já está fechado até, talvez, o seu planejamento familiar. Você transfere um embrião agora, engravida, espera 2, 3 anos, transfere o outro e você engravida e tem um planejamento familiar cumprido com 2 filhos. Seria espetacular se fosse assim. Mas tudo pode acontecer. Então eu recomendo você fertilizar esses 2 óvulos, ver se vão dar certo, se você vai ter embriões. Depois você me fala quantos filhos você pensa em ter. Porque muitas vezes o ideal é você ter um número maior de embriões, porque a sua reserva ovariana é baixa e pode ser que você não consiga mais óvulos no futuro. Então nesse caso é você ter mais embriões para você ter uma chance maior de você cumprir o que você planeja para a sua família. Então, se você tiver só um embrião euploide, você pode falar, não, é melhor eu coletar mais óvulos para tentar ter mais embriões euploides, porque no futuro, você querendo engravidar, você vai ter uma reserva ovariana mais baixa, vai ser mais difícil. Então, é mais correto você ter esse patrimônio de embriões guardados para o planejamento familiar. Essa é uma dúvida extremamente frequente. Eu sempre falo, é bom ter embriões para no futuro você ter uma certeza maior e cumprir aquilo que você quer. Então, aí depende muito do que você acredita, você e seu marido, para o seu planejamento familiar. Deu para captar? Planejamento é tudo na vida. Então você tem que pensar, ponderar. Eu sei que não é fácil, nova simulação, será que eu vou ter embriões? Mas o que não pode mesmo é ter arrependimento. Chega daqui a 2, 3 anos, você fala, se eu tivesse coletado mais óvulos, se eu tivesse mais embriões, poderia ter feito aquilo naquela época. Por isso, pondere, divida com seu marido os seus objetivos de vida, do seu planejamento familiar e siga o melhor caminho. Arrependimento não. Pondere sempre. Se é uma endometriose leve, não tem maiores problemas. Muitas vezes não é necessário nem aquele bloqueio hormonal, se for muito leve. Às vezes eu adiciono uma suplementação anti-inflamatória, porque a endometriose é uma doença inflamatória. Se você não tem sintomatologia nenhuma, você não está inflamada, é uma endometriose leve, pode-se pensar em bloquear, não acho, pelo que você conta, que é necessário, me parece, mas eu complemento com uma alimentação anti-inflamatória, evitando carboidrato, glúten, açúcar, bebida alcoólica, excesso de café, carne vermelha, e também uma suplementação anti-inflamatória. Me parece que basta. Se vai bloquear ou não, eu não tenho certeza disso exatamente nesse momento. Cirurgia, se é leve, não vejo nenhum benefício, principalmente se você não tem qualquer sintomatologia quanto a isso. E para completar, é muito diferente quando você tem uma endometriose profunda, você tem dores, você está inflamada, você tem uma reserva ovariana já numa condição mais baixa, e aí você fala, operar pode piorar ainda mais a reserva ovariana. Então, nesse caso, eu uso bloqueio hormonal. Cada caso de endometriose tem as suas características próprias, tem que ter sempre personalizado, individualizado para aquela paciente, de acordo com o comprometimento da pelvis pela endometriose, dos sintomas que ela tem. Tudo isso são detalhes que têm que ser ajustados para cada paciente. Em casos extremos, pacientes que são jovens, que têm uma ótima reserva ovariana e tem uma dor lancinante que compromete a sua qualidade de vida, às vezes eu opero, colho os óvulos e antes da transferência eu faço a cirurgia, mas são casos extremamente individualizados. 70. Não tem que agradecer, mas que linda, vai nascer depois de amanhã, dia 30, maravilhoso. Mande as fotos do parto, mande a foto dele, mande para mim e para toda a equipe do PGO, porque nós todos adoramos esses detalhes. Bom parto para você. Muita saúde para toda a família. Reuniol e Prograf são remédios totalmente diferentes, mas têm o mesmo objetivo, que são indicados nos tratamentos de fatores imunológicos, nos tratamentos de reprodução assistida. O Reuquinol ele é indicado principalmente para doenças autoimunes, artrite reumatoide. Eles podem ter um efeito positivo em evitar aquele efeito agressivo
autoimune contra o embrião e pode melhorar a implantação embrionária. E o Prograf é uma medicação indicada para pacientes que vão fazer um transplante de órgãos e o organismo do ser humano pode rejeitar aquele órgão transplantado. Então, os dois têm essa capacidade de evitar uma rejeição do embrião. Eu gosto mais hoje em dia de usar o Prograf porque é um início mais próximo, começa junto com a progesterona, então é um tempo mais curto. Agora o Rouquinol tem que começar até um mês antes, então é um pouquinho mais chatinho, mas os dois são ótimos, excelentes. Eu posso usar um ou outro de maneira que eu achar melhor. Eu acho que você está falando sobre aquela técnica de TOACO, que é uma transferência que a gente faz transmiometrial, um catéter que passa pelo miométrio e a gente deposita o embrião diretamente dentro do embrião, sem passar pela vagina ou pelo canal cervical, que é indicado em situações excepcionais, quando a paciente tem alguma malformação, uma obstrução no colo do útero, e o catéter habitual que a gente sempre usa, ele não passa. Essa última transferência eu não consegui fazer o vídeo porque caiu no domingo, então era complicado ter pessoas que estivessem disponíveis para fazer o vídeo daquela transferência, mas eu vou colocar aqui de uma transferência que eu fiz há algum tempo atrás, a Nasceu Bebê, que é uma técnica extremamente complexa, sofisticada, e que não é difícil, mas tem que conhecer como é que essa estratégia, que é uma... Aliás, esse catéter, até pouco tempo nem tinha no Brasil, eu até trouxe de fora. Hoje em dia é um pouco complicado para comprar, mas eu tenho comigo. Portanto, nesses casos, a gente não usa o catéter habitual pela vagina. A paciente tem que estar anestesiada, a gente usa aquela mesmo ultrassom com aquela agulha de coleta de óvulos, passa e entra dentro do útero e o catéter entra por dentro dessa agulha que leva até o interior. É linda essa transferência, viu? É muito linda. Eu já faço há algum tempo em casos excepcionais. Um tempo eu parei de fazer porque não tinha como ter esse catéter. Eu consegui trazer 2 de fora, consegui fazer as 2 transferências e agora eu consegui alguns outros que estão comigo. É linda porque resolve todos os problemas difíceis que o médico não consegue passar o catéter habitual. Eu vou deixar outra vez aqui o link porque é bem legal. Vou deixar para quem perguntar, sempre me perguntam dela e eu faço umas 2 ou 3 dessas transferências todo ano. Eu acho que eu nunca falo sobre os riscos da FIV porque ninguém me pergunta, mas quando os pacientes vêm se constar comigo, eu falo sobre a FIV, eu dou uma pastinha com todos os detalhes dos riscos da FIV também. Os principais riscos que nós tínhamos antigamente era a hiperestimulação. Hoje em dia não existe mais esse risco, não tem mais. Isso é praticamente improvável. Ter um sangramento após a coleta? Pode, porque é uma região muito vascularizada, você aspira o folículo, aquele folículo murcha, mas enche de sangue, às vezes ele pode se romper, continuar sangrando, tem até que ir para o hospital e até que fazer uma laparoscopia. É raro, mas acontece, desde que o médico esteja atento, ele resolve todo o problema. Todo médico tem que estar sempre atento às possíveis complicações, ele tem que saber identificar e como tratar, e se ele não souber tratar, tem que saber quem ele vai chamar para tratar esse detalhe do sangramento que ele não sabe. Eu já tive algumas poucas vezes na minha vida. Então esse risco de hiperestimulação não tem mais. Se tiver sangramento, a gente resolve. E também pode ter a torção do ovário. Quando você tem aqueles folículos, o ovário está pesado, está grande, você entra com a agulha para aspirar. Nessa de você entrar com a agulha, ele pode dar uma virada e torcer, dar dor. E às vezes tem que fazer uma laparoscopia para distorcer. Não é uma coisa grave. O médico sabendo que é identificar, sabe fazer ultrassom. E se ele não souber fazer ultrassom, tudo bem, porque é difícil fazer esse diagnóstico. Mas sempre tem que indicar para alguém que veja. Se for uma torção de ovário, tem que fazer a laparoscopia e distorcer. Outras complicações não tem basicamente nenhuma que me chame a atenção. Nada, são essas mesmo, sangramento e torção do ovário, e o restante é não ter o folículo com óvulo, que aí a gente resolve também, não é uma complicação, uma intercorrência que pode existir. Eu não me lembro de mais nenhuma. Se você quiser... lembrei de mais uma que aconteceu há muito tempo atrás, é raro. Eu coloquei o embrião no lugar direitinho, perfeito, que eu tenho até a foto daquilo. O embrião escorreu, se implantou no colo do útero, ele começou a se desenvolver ali no colo do útero. Aí é uma gravidez que é fora de localização e tem um risco muito grande. Já tive um caso também que se desceu e se implantou na cicatriz da cesárea, que era meio abertinho, eu tinha uma estimocele.
estava perto da bexiga, a gente não tem jeito, não pode deixar crescer não. A gente resolve também. Tem outras, a mais preocupante que pode acontecer é o sangramento após coleta. Isso pode acontecer porque tem uma vascularização grande, hiperestímulo não existe mais, e a torção do ovário, tudo se resolve. Sempre. Tem que estar sempre atento com aquilo que tem do lado do ovário, se não tem uma grande artéria, se não tem alça intestinal. São essas, mas nossa, faz muitos anos mesmo, que eu não escuto esse diagnóstico, útero infantil. No passado se falava isso, no passado, para te falar a verdade, que nem eu conheci direito. É aquele útero que é pequenininho, mas pequenininho quanto? O útero tem que ter um volume de 70 mais ou menos. Se for até 60, 55 é um pouco pequenininho, mas você pode fazer um pré-tratamento se você tiver uma menopausa precoce, não tem hormônio de atrofia mesmo, e a gente resolve. Não é um grande problema, isso é muito fácil de resolver. Então não sei se você tem mais alguma dúvida aqui, e o tratamento é esse que você perguntou aqui. A gente dá um hormônio e faz ele desenvolver. Eu tenho esses casos, que é o útero pequeno, quando a paciente tem uma menopausa precoce há muito tempo, ela não toma hormônio, não faz reposição, e o útero vai se atrofiando. Mas a gente consegue reverter dando hormônio por 2 ou 3 meses para ela. Toda vez que me perguntam sobre esses medicamentos, o importante é ver qual a categoria que ele pertence, categoria de risco para a gestação. Existem 4 categorias, A, B, C e D. Categoria A não tem risco nenhum para a gravidez. Categoria D, totalmente proibido. Categoria B e C pode ser usado pela paciente com cuidados, sem exageros. Então, a sertralina principalmente é a categoria C. Tanta gente toma sertralina e medicamentos semelhantes à sertralina que são categoria C. Com cuidado, sem exagero, pode tomar. Sempre converse com o seu médico para ver qual que é o risco e realmente se é necessário. Mas de repente não é tão necessário assim, aí é melhor parar. Mas são categoria C, sem problema nenhum. Você me contou na pergunta anterior que teve falhas de implantação. E agora você engravidou e quer saber se vale a pena, nesse momento, fazer os exames de citocinas ou outros exames imunológicos. Aí tem que conversar com o seu médico, né? Porque se você engravidou, talvez não exista esse perfil imunológico. Eu não posso responder, nem consigo responder se agora que você está grávida é necessário, porque se derem alteradas as citocinas, vai ter que entrar com uma outra medicação. E aí você tem que estar em sintonia com o médico que está cuidando de você. Não dá para responder isso não aqui. Converse com o seu médico, vê o que ele acha. Mas se você fez o tratamento e nem pesquisou as citocinas depois de várias fases de implantação, é porque ele não considerou importante. Aí é uma variação de médico para médico. Tem que conversar com ele, não tem jeito. Sim, senhora. Até a semana da TEC você deve usar esses probióticos que estão povoando o seu útero com lactobacilos que vão ser úteis para a implantação embrionária. Sim, a minha resposta é sim. Quanto tempo depois do nascimento pode fazer a próxima FIV? Eu adoro ver pessoas animadas assim. Isso significa que seu parto foi tranquilo, que você está muito bem, suponho até que está dormindo razoavelmente bem. Depende muito como foi o seu parto, se você está amamentando ou não, se você tem embrião congelado ou não. De um modo geral, 6 meses depois, para mim está ótimo. Olhem só que comentário maravilhoso. Você disse que me ia admirar muito e descobriu que fui eu quem te colocou no mundo no dia 28 de junho de 83. Veja só, o mais admirável é que nessa fase eu era bem recém-formado. Bem, não tão recém-formado, mas eu era bem jovenzinho. E a sua mãe confiou em mim e me admira. Que maravilha! Adorei esse comentário. E esse dia 28 de junho é o mesmo dia do aniversário da minha filha mais velha. Adorei esse comentário. Manda para mim o nome da sua mãe que eu quero consultar o cadastro lá no computador. Se bem que naquela época eram cadastros à mão, pastas no papel, fichas do papel. E aí, quando eu mudei para o computador, essas pastas mais antigas tem o nome, mas não tem o histórico todo lá comigo. O histórico está guardado, arquivado. Olhem só que comentário super interessante. Você começou dizendo que me admira muito.
fico muito feliz com isso. E depois você continua dizendo que descobriu que fui eu quem coloquei você no mundo no dia 28 de junho de 83. Nossa, eu era muito recém-formado, muito mesmo, muito, demais. Eu gostaria de saber quem é sua mãe. Você manda para mim, pelo direct, o nome da sua mãe, que eu quero consultar no arquivo. Eu vou ter que consultar porque é um arquivo que está guardado lá, mas eu não tenho a pasta do seu pré-natal, porque era na época do papel, eles ficam guardados em determinado lugar que você não pode se desfazer dos prontuários. Mas eu achei o máximo, mas manda para mim o nome da sua mãe. Você está linda, viu? Eu vi pela sua foto aqui, maravilhosa. Fiquei muito feliz com esse comentário, eu adorei. E você ainda completa, nasceu no Hospital Metrópole. Eu dava plantão nesse hospital na Avenida Iraí 300, aqui em Moema, um hospital pequeno que nem existe mais. Foi demolido e construído um prédio. E foi no dia do aniversário da minha filha mesmo. Se tinha festinha, eu não sei. Mas eu achei muito bacana isso daí. Manda para mim o nome da sua mãe. Eu quero ver, eu adorei. Nossa, eu adoro essas coisas saudosistas. É muito interessante. Tem muitas histórias, né? Quanto tempo faz? Adorei. Eu quero saber mais detalhes. Eu achei o máximo. Endometrite sempre é um capítulo super interessante. Você tem plasmócitos, pelo que eu li aqui, um plasmócito. Tem vezes que eu nem trato isso. Normalmente eu nem trato. E não tem relação direta com as células natural killer, não. São coisas bem diferentes. Mas um plasmócito, dependendo do lugar que você faz, juro, eu não trato. Porque o tratamento da endometrite, o verdadeiro tratamento, é muito agressivo. Doxiciclina, metronidazol, Rocefin, precisa mesmo. Muitas vezes, nesses casos, eu só uso um probiótico via vaginal e, eventualmente, um corticoide, porque não é uma infecção. Então, eu ficaria só com isso mesmo e não tem relação nenhuma com as células NK, nenhuma. Que pergunta chique e de alto nível. Você quer saber qual o priming que eu uso na estimulação ovariana para pacientes com baixa reserva ovariana e com idade avançada? Para quem não sabe o que é priming, é um tratamento medicamentoso que a gente usa um pouco antes, alguns dias antes de começar a estimulação ovariana. Os mais usuais são ou usar o estradiol ou a progesterona. Tem algumas alternativas que eu uso também em situações especiais para quem tem realmente uma baixa reserva ovariana, de usar o clomifene em baixíssima dosagem no ciclo anterior. E tem outras possibilidades também. Então, aí depende muito da paciente. Eu uso mais o Primorutinol e o estradiol eu uso porque ele pode dar uma estimulação mais homogênea no crescimento. Qualquer um dos dois está bom, mas tem que ser muito bem de acordo com a necessidade daquela paciente especial. Muito chique a sua pergunta. Também acho que você não está querendo perguntar sobre o uso de testosterona, prasterona, GH, que também é um prime, mas em situações muito especiais que são indicados de maneira totalmente individualizada para aquelas pacientes. Eu uso testosterona, uso prasterona, uso GH longo, uma série de coisas. Eu uso Mestinon, que é uma coisa que ninguém usa, é uma coisa extremamente sofisticada. É assim, tem várias possibilidades. Eu não sei qual o objetivo da sua pergunta, mas eu vou dizer para você, cada médico tem o seu gosto particular para aquilo lá. Lebula dá nisso. Se você for lebula de todos os remédios que você tem que tomar, você não toma. Mas é claro que a bula foi feita para o laboratório se proteger se acontecer alguma coisa. São dramáticas mesmo, mas o seu médico com certeza sabe o que você pode usar. Lebula, fica à vontade, mas se você for levar a sério o que está escrito na bula, você não toma nada, nem Novalgina, não toma aspirina, agora nem Tilenol, mas pode tomar que é perigoso. Não tem problema nenhum, converse com o seu médico, ele vai te orientar direitinho e sabe com certeza o que ele está fazendo. Você quer saber sobre a tecnologia do laboratório onde faço meus tratamentos de FIV? Tecnologias das mais avançadas. Se você quer saber sobre inteligência artificial, tem, porque tem embrioscópio, tem. Se quiser, se tem embrioglu, tem. Tudo que você imaginar, tem. Não existe nada diferente no mundo que nós não tenhamos para os tratamentos. Todas.
Você comenta aqui que com os óvulos da sua esposa de 38 anos, você teve um blastocisto e não engravidou. O que aconteceu? São várias possibilidades. 38 anos já é uma recomendação para biópsia embrionária e, pelo que eu vi, você não fez esse estudo genético do embrião, o PGTA. E aí tem que ver todos os detalhes. Ver o endométrio, se tem endometrite, se tem uma alteração imunológica do endométrio, se tem adenomiose, se tem trombofilia, se tem contrações do útero exageradas que podem ajudar a expulsar o embrião. Tem que ver tudo. O que aconteceu, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, sempre haverá algo novo para vocês, diferente, que poderá ajudar a aumentar a sua chance. Sempre tem algo diferente. Aquilo que eu busco na vida sempre é o que eu posso fazer de melhor para as minhas pacientes, para que elas engravidem o mais rápido possível. Ter um bom sono é fundamental e você dorme mal. E você quer saber o que você pode tomar porque você quer engravidar. Tem coisas que são fundamentais. Melatonina é maravilhoso. É fraquinho, dá um sono mais reparador, tem um aspecto anti-inflamatório. Então, a melatonina é fundamental. Se não for o suficiente, eu dou alguma coisa leve, valenciana, coisa desse tipo. Em casos excepcionais, eu dou até aquele medicamento para enjoo, Dramin B6, que é para vômito na grávida, mas dá um sono muito grande. Agora, quanto ao chá de mulungu, eu não conheço. Chá de mulungu, fiquei curioso. Vou até procurar em algum lugar aqui na internet ou no próprio GPT. Mas aí é importante, porque um bom sono protege a sua saúde e a sua fertilidade. Faça tudo o que você puder para dormir todas as noites 7 horas. Sua trompa é obstruída e você quer saber se é possível restaurar essa tuba e você engravidar naturalmente? É claro que pode. Lógico que tem que ver um exame um pouco mais detalhado para eu julgar melhor isso. Mas as cirurgias que eu faço toda quarta-feira, que eu chamo de cirurgias restauradoras em prol da fertilidade, entre elas é restaurar a anatomia da tuba. Precisa ver qual é o caso. Mas aí tem que avaliar muito se você não tem um outro problema da fertilidade. Se você tem uma boa reserva ovariana, se você não tem outras causas que levem à infertilidade, se você não tem adenomiose, endometriose, e o seu marido, se ele tem um bom espermograma, se ele não tem fragmentação, eucariose por ele também. Depois de tudo isso excluído, você sendo jovem, tendo uma boa reserva, a cirurgia restauradora da tuba pode ser uma ótima opção para você. Você está me perguntando se é efetivo fazer priming com coenzima Q10 e testosterona. Começando pela coenzima Q10, eu dou para todo mundo, não é priming, não são aqueles dias só que antecedem a ovulação, eu começo muito tempo antes. Na primeira consulta, eu já dou alguns suplementos, entre eles a coenzima Q10, que eu acho um suplemento excelente, estimula as mitocôndrias para todas as células. Eu tomo coenzima Q10 todos os dias e recomendo para todo mundo tomar. Então, isso é uma rotina, não é um prime. Testosterona antes da estimulação, alguns dias antes, pode ser. Se você tiver uma testosterona baixa, eu gosto de usar, assim, aquele gel de testosterona alguns dias antes para começar. Esse sim é prime. E aí, eu uso outras coisas que você me perguntou, acho que foi você mesmo que perguntou o que eu usava. Eu uso, entre elas, a prasterona, que é o DHEA, e também a testosterona gel em casos que eu acho que... E já que você esticou para um prime bem antecipado, eu seleciono muito bem para cada paciente que eu vou usar. Essa preparação para a estimulação ovariana é muito individualizada. Precisa conhecer bem a história da paciente, como é que é, como são seus hábitos, o que ela faz. Então, tem inúmeras outras possibilidades que eu posso fazer na preparação para a estimulação ovariana. É um momento importantíssimo e todos os detalhes devem ser sempre muito bem avaliados, de maneira bem individualizada mesmo. Estarei aguardando você para a microbiota endometrial, que é outro exame que eu acho extremamente importante. Amanhã vai ser um dia complicado. Segundas-feiras, muitas vezes juntam tantos procedimentos, tantos, e fica um pouco confuso, mas não tem jeito. Tem segunda-feira que é um absurdo, mas não dá para ter controle. Junta transferências, junta coletas, esteroscopia, mas no final a gente dá conta
de tudo. Um atraso um pouquinho maior, um pouco menor, mas tudo será feito com muito carinho, determinação e observação em todos os detalhes. Estarei esperando vocês amanhã. Vai depender muito dessa resposta da sua qualidade dos seus óvulos, do sêmen do seu marido. Claro, você pode ter 10, 12 óvulos e você, nessa fase, é recomendado a biópsia embrionária para ter um embrião haploide 2 ou às vezes nenhum. Tem pacientes que têm 12, 15 óvulos, tem 6 blastocístos lindos, maravilhosos, 5A, 4AB, 5BB e no final todos aneuploides. E tem pacientes que têm um óvulo, ele fertiliza, gera um blastocisto, é biopsiado e é euploide. Aí essa mesma paciente que teve só um óvulo, porque tinha uma baixíssima reserva ovariana, resolve fazer mais uma estimulação porque quer ter mais embriões para o futuro, para o planejamento familiar dela. E mais uma vez ela tem um óvulo, um embrião, um blastocisto, faz a biópsia e mais uma vez euploide. Portanto, às vezes quantificar não tem nada a ver. Quero ter muitos óvulos, quero ter muitos embriões, e às vezes os embriões não são bons. E tem pessoas, como eu contei agora, que tem pouquíssimos óvulos e tem um embrião só, e esse é o euploide. E repete, tem mais um ainda. Tem situações incríveis, mas a regra, do modo geral, quanto maior o número de óvulos, maior a segurança de ter embriões euploides. Mas cada caso é diferente do outro. Pergunta interessante. Se o Duostin, na segunda coleta, você pode ter um resultado melhor que na primeira? Pode ser que sim, pode ser que não, e pode ser pior. Eu não indico o Duostin de maneira indiscriminada para todo mundo. Eu faço Duostin, mas eu avalio muito bem. Se aquela paciente que fez a primeira coleta tiver, por exemplo, 3 óvulos e ainda restaram no ovário 5 folículos, é uma boa ideia você estimular novamente, com uma chance de ter embriões bons. Mas se você coletou 5 óvulos e só restaram 3, não é uma boa ideia, porque muitas vezes a segunda fase do Duostin dura mais tempo, são mais injeções, é mais prolongado e é pior ainda. Mas não tem essa regra que a segunda fase gera embriões melhores. Pode ser que sim e pode ser que não. E tem alguns casos que nós fazemos a primeira coleta já direto na fase lútea, porque pode ser melhor, mas depende muito de cada. Aliás, eu vou explicar o que é Duostin, porque muitas pessoas estão aqui e não sabem o que é. Duostin é quando nós realizamos 2 estimulações ovarianas no mesmo mês. A gente começa estimulando na fase inicial da menstruação, colhe os óvulos depois de uns 12, 13 dias. Depois de 5 dias, fazemos mais uma estimulação, ela nem menstruou ainda, e nós começamos a estimular novamente. Para pessoas que têm uma urgência muito grande, que vão viajar ou moram fora do país, eu indico muito isso, pode ser uma situação interessante. Mas, como eu falei agora há pouco, nem sempre é a melhor conduta. Para quem mora perto ou aos arredores, eu posso achar melhor fazer 2 estimulações diferentes. Pode ser uma indicação interessante, mas eu vejo muito bem se aquilo realmente é melhor para a paciente, para que ela não perca um tempo maior gastando. Aliás, uma indicação muito importante do Duostin são aqueles casos oncológicos. A paciente vai fazer uma cirurgia de um câncer de mama, um outro câncer, vai ter que fazer logo, e você tem que conseguir o maior número possível de óvulos o mais rápido possível. Ela precisa dessa preservação, e aí o uso do Duostin também. E mais uma vez, não é para ser indicado de maneira indiscriminada. Se você não avaliar bem, a paciente vai fazer uma nova estimulação e vai ter menos óvulos que a primeira estimulação, e muitas vezes mais longo, mais injeções, mais sofrimento, e não adiantou nada. Tem que ser muito bem avaliado quem é a paciente que tem essa indicação ideal do Duostin. Cada caso é diferente do outro, sempre assim. Você vai fazer uma transferência embrionária, o seu endométrio não espessa mais do que 5 milímetros e você tem uma ovulação precoce. Então, nesse caso, o ciclo espontâneo natural me parece que não é uma boa ideia. Endométrio fino realmente é um dos grandes desafios da medicina reprodutiva. É muito difícil, tem muitas estratégias para isso. Você usar GH, fatores estimulantes de granulócito, filgrastim, mudar a via do estradiol, colocar por via vaginal,
junto com sildenafil, tadalafil, tem muitos recursos, mas o endométrio, que é fino e é difícil de espessar, é um grande desafio para o médico e para a paciente. Mas, pelo que me consta, pelo que você falou, ciclo espontâneo para você não me parece ser uma boa ideia. Talvez tenha até que bloquear você com alguns hormônios para que você não tenha uma ovulação precoce. Olha só que linda, 44 anos, tem um embrião euploide, 44 anos, 5A. Qual a chance de engravidar? Eu vou te falar uma coisa, um caso como esse, eu tenho algumas vezes situações como essa, nesse momento eu faço todas as pesquisas e faz a implantação, não deixo passar nada. Talvez seja o embrião da sua vida. Então a minha recomendação seria fazer todos os exames possíveis de fase de implantação e qualquer coisa que pode dar errada. Eu acho que o seu médico vai ponderar sobre isso. Eu tive alguns casos sobre esse, e tenho realmente casos como esse. Aí já ouvi, mas você vai pedir todos os exames, ela nunca fez uma transferência na vida, mas é a transferência da vida dela. 44 anos, um embrião 5A, euploide, eu não sei se você vai conseguir isso no futuro. Maravilhoso, faça todos os exames, tenha fé que tudo vai dar certo. Adorei a sua pergunta. Se você pensa que eu não sei quem é você, eu sei muito bem, porque a sua foto é inconfundível. Direto ao assunto, sempre, quanto ao Mounjaro, sempre você pare de usar o Mounjaro 30 dias antes da sua transferência embrionária. Procure se reeducar, não fique com esse vício do Mounjaro, porque hoje em dia a febre do Mounjaro, no meu entender, está exagerada. Eu já acho estranho quem não está usando o Mounjaro, porque todo mundo está aplicando o Mounjaro. Então seja cautelosa, prudente, não exagera. Eu acho que se você quer perder peso, use o Mounjaro, eu acho excelente. Alimente-se corretamente e aprenda uma vez por todas a se alimentar sempre bem, com atividade física e não extrapolando. Fim de semana eu vou exagerar, outro dia eu vou exagerar. Reeduque-se do ponto de vista alimentar, e o Mounjaro é só para esse momento que você precisa. E pare sempre 30 dias antes. Essa pergunta é muito interessante. Eu faço estereoscopia para todos os pacientes que vão fazer transferência embrionária. E um questionamento sempre comum e frequente é o medo de fazer a estereoscopia após a ovulação e após a relação sexual. E eu fazer a estereoscopia e ela já engravidou. E não sabemos isso porque não atrasou a menstruação ainda. Se você quer segurança em relação a isso, de não fazer uma biópsia do endométrio sendo grávida, então nesse mês que você vai fazer a estereoscopia, você use algum método de contracepção, por exemplo, um preservativo ou um coito interrompido. Mas aí tem que ser assim, porque na verdade o problema que nós temos maior é que eu faço a biópsia na fase lútea, após a ovulação, que é quando eu vou investigar o endométrio quanto à sua receptividade, se tem endometrite, um outro problema qualquer. No mês da estereoscopia, sendo na fase lútea, evite engravidar com relação sexual. E para deixar bem claro, você não pode tomar anticoncepcional para não engravidar no mês que você vai avaliar o seu endométrio quanto à receptividade. São esses detalhes que é bom esclarecer, porque se você tomar um anticoncepcional, o endométrio não vai estar no momento que vai ser para receber o embrião, ele vai estar alterado, a gente vai ter uma ideia errada, porque estava tomando o anticoncepcional, tá bom? Esse é o comentário que eu gosto. Você fala que está com saudades e foi uma linda e longa jornada, e hoje em dia você está com a sua princesa e fala que valeu a pena. Sempre vale a pena. Todo esse sofrimento, essa angústia dos tratamentos de reprodução assistida, que são muito angustiantes, é sacrificado, não é nada fácil, eu concordo totalmente. Mas depois que engravida, nasce o bebê, todo mundo esquece aquele sacrifício. Uma criança apaga tudo que há de angustiante do passado. Ela passa uma borracha, é a coisa mais linda do mundo. Tanto é que as pessoas voltam e querem mais um. E as pessoas também não ligam depois que nasce, o choro, noites mal dormidas, o desgaste físico, emocional. Voltam e querem mais um. É lindo isso, né? Criança é capaz de movimentar de tal forma que faz apagar da memória tudo aquilo que foi um sacrifício no passado e não existe mais. Um beijinho para toda a família. Não, senhora, o lipofundinho, o intralípide é um imunomodulador. Não é só para AstraZeneca. Muitos distúrbios imunológicos, nós recomendamos o uso
de lipofundin ou intralípide, porque é um imunomodulador, ele está muitas vezes associado a outros medicamentos moduladores também da parte imunológica. Então não é só para as células de K, é para muitos momentos necessários quanto à parte imunológica. Para ver com detalhes hidrossalpinge é histerossalpingografia. A ressonância magnética também vê, ainda mais quando for uma hidrossalpinge gorda, muito grande, aí é fácil ver. Pela ultrassom também se vê a hidrossalpinge quando for muito grande, se tiver a tuba muito cheia de líquido, mas para ver detalhes tem que ser a histerossalpingografia ou mais modernamente o Rayco-Z. E você vê aqui como é, que é feito com contraste por ultrassom, tem pessoas especializadas nisso. Eu vou um dia fazer uma live sobre isso, eu vou fazer um vídeo sobre isso, e vai ter essa aula no meu curso também no mês de novembro. E você põe um contraste por ultrassom pela vagina, e você vê pelo ultrassom as tubas bem delimitadas. Então, ressonância só quando for muito grande, mas para ver detalhes, histerossalpingografia ou Rayco-Z. Vou escrever aqui como que se escreve Rayco-Z. O diagnóstico de endometrite é feito sempre por histeroscopia, pela maneira visual, quando é uma endometrite muito grave, você vê bem vermelho o endométrio, ou pela biópsia do endométrio, que você vê os plasmócitos. E como monitorar? Repetindo a sua biópsia para ver. Se tiver um número de plasmócitos muito grande, é bom tratar da maneira clássica, com doxiciclina, metronidazol, Rocefin, e repetir depois. E aí, cada tratamento, de acordo com a quantidade de plasmócitos, deve ser muito bem individualizado. Às vezes, só o antibiótico não resolve. Tem situações mais complexas que eu comentei, que eu dou corticóide, eu dou probiótico, e algumas vezes eu faço a ressecção mecânica daquele endométrio inflamado para que um novo endométrio cresça sobre uma base sem nenhuma inflamação. Mas são casos específicos. Endometrite muitas vezes dá um tremendo trabalho, mas é importante tratar. No IPJ nós trabalhamos com intensidade com ovo-recepção e ovo-doação, e praticamente todos os nossos óvulos são congelados. Nós temos muito bem, assim, claro para os pacientes quantos óvulos ela vai receber. É muito mais objetivo ela saber exatamente quando vai ser a fertilização e quantos óvulos ela vai receber. Não é um banco de óvulos, é uma reserva de óvulos para nossos pacientes que estão se tratando com a gente no IPJ. Eles não são vendidos, não é um banco que pode ser comercializados com outras clínicas ou serem enviados para outros lugares. Então é uma reserva. E nós sempre usamos óvulos congelados pela segurança de dar aquele número esperado de óvulos para a paciente. Muitos já estão testados pela paciente com cariótipos, muitos com o exame de genético, de painel genético, e ela sabe quais óvulos ela vai receber. E os nossos resultados com óvulos congelados são mais do que comprovados, são idênticos. E a conclusão é que os nossos resultados com óvulos congelados, óvulos frescos, são idênticos. Nós já mandamos para o Congresso algumas publicações que nós comparamos o resultado final de óvulos congelados, óvulos frescos, que era o mesmo resultado, e com embriões congelados e embriões frescos também é o mesmo resultado. Então nós trabalhamos com muita segurança com os óvulos congelados, e para a paciente é muito melhor ela saber quantos óvulos vão receber. É mais objetivo, ela sabe o que está recebendo. E essas pacientes, conforme o desejo da paciente receptora, podem fazer testes que são fora do habitual. Como eu comentei agora há pouco, painel genético. Alguns querem fazer, não são todos que conseguem fazer, mas é uma possibilidade. Se ela quiser alguma doadora que tenha um painel genético, podemos fazer exame de ancestralidade. Tem gente que quer, algumas vezes podemos fazer. Então é mais seguro ter os óvulos